Olá, essa é a aula 2 do Manual de Licitação. O curso completo para você que é MEI, ME, EPP e quer ser analista de licitação. Esse curso vai lhe ajudar a entender tudo sobre a área de licitação e te dar uma porta de entrada nesse mundo, tá certo? Então vamos comigo. Essa segunda aula eu vou abordar um pouco sobre legislação e órgãos públicos, de forma rápida, indo realmente ao que interessa. Então, se a gente for analisar a cronologia da licitação no Brasil, passamos por diversos marcos, como a antiga lei, a 866, a lei que cria o pregão, o decreto do SRP, o 7892 de 2013. Temos a lei das estatais, em que o sistema público viu que as empresas públicas e as sociedades de economias mistas precisavam de formas menos engessadas para poder licitar. Então foi criada a lei das estatais. Temos o decreto que regulamenta o pregão eletrônico em 2019, que foi bastante impactante. E hoje em dia nós temos a 14133, que é a nova, que a gente chama de nova lei de licitação. Então, existe uma gama de legislações que você deve estar, com certeza, sempre buscando e sempre atrás de informações. Mas algumas leis hoje são as mais impactantes que você deve ter assim, de fácil acesso sempre que for precisar de alguma informação ou alguma consulta futura. Então, as leis mais importantes hoje em dia, é o que você vai precisar de quase sempre, é a nova lei de licitação, a 14133 de 2021, o decreto 11642 de 23, que é o decreto que regulamenta o sistema de registro de preço, que eu vou explicar mais na frente o que é o sistema de registro de preço. A lei complementar 123, que é justamente a lei que dá aquelas vantagens para o MEI, ME, EPP. Lei das estatais, se você quiser participar de estatais diversas, você tem que utilizar a lei das estatais. Ignora mais ou menos a lei da 14133 e começa a ver a legislação da 13303. E os regulamentos internos. Então, existem alguns órgãos que não estão caracterizados na 14133 e nem na 13303. Ele segue o próprio regulamento interno. Então, se for participar de licitação, você vai ter que baixar esse regulamento interno e se aprofundar nele. Então, agora você sabe que existem diversas leis que regem a licitação, você tem que entender quais são os órgãos que participam, quais são os órgãos que publicam edital, que pedem material, que pedem serviço. Então aqui, de forma resumida, a gente tem a União, que é o federal, os estados e os municípios, todos os órgãos, prefeituras, secretarias, ministérios, presidência, Força Armada, tudo isso pede. Autarquias como INSS, IBAMA, universidades, Poder Legislativo, Câmara, Assembleia, o Judiciário, os Tribunais de Justiça, os Tribunais Superiores, Ministérios Públicos, Defensoria, todos esses utilizam de licitação para poder adquirir material e serviço. Qual é a lei que eles usam? A 14133. 14133 rege esses órgãos. E as estatais, que é a 13303. Quais são as estatais que são regidas? São as empresas públicas, como eu já falei, Caixa Econômica, Correio, BNDES, Banco do Brasil, Sociedades Econômicas Mistas Federais, o Banco do Brasil no caso, Petrobras, empresas estatais, né? Então, companhias de saneamento, energia elétrica, transporte urbano, bancos, Banrisul. Aí você dá uma pausa aqui, dá uma lida direitinho, que vocês vão ver. E existe cada cidade, cada região, cada estado vão ter a sua gama de empresas estatais. Então, por isso que é importante você fazer essa pesquisa antes de começar a trabalhar realmente e entender quais são todos os órgãos que você poderia ali se encaixar. Mas isso fica para mais frente. Regulamento interno. Regulamento interno, ele não necessariamente segue a 14133, que é a nova lei de licitações, e também não segue a 13303, que é a lei das estatais. Então, é um órgão que ele publica um regulamento, realmente é um regulamento interno de como vai ser conduzida as suas licitações. Tá certo? Então, o principal deles é o Sistema S, que é o Serviço Social Autônomo, Senai, SESI, Senac, SESC, Sescop. Então, tem diversos desses aí no espalhado do Brasil, e eles também licitam, mas
seguem o regulamento interno deles. Algumas organizações sociais e algumas entidades filantrópicas conveniadas, então são bem poucas, são bem salteadas aí no Brasil. Então, você percebeu, para você dominar e conseguir vender para todo tipo de órgão, você precisa entender a 14133, que é a maioria dos órgãos, você precisa entender a 13303, que é a das estatais, e precisa entender praticamente toda regulamento interno de cada órgão específico que você quiser entregar, se Sistema S e esses outros que eu falei. Então, são 3 leis que estão ali para regulamentar como é o processo licitatório daquele órgão. Só que todas essas leis, eles seguem o princípio básico da administração, que se você já estudou para concurso, já estudou um pouco de direito administrativo, sabe o que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então todos, não importa de qual forma seja, ele vai seguir esses princípios. Então, mesmo que você não entenda 100% uma lei ou outra, todos vão seguir um rito processual semelhante, todos vão fazer exigências semelhantes. Então não tem muito que fugir disso não, porque a gente tem que seguir esse princípio básico. Não tem como burlar a lei, não tem como dar favorecimento para uma pessoa, não. Tem que seguir esse princípio. Então entendam isso. Apesar de serem diferentes na legislação, nos princípios eles são semelhantes. Então, como eu sempre falo, todo fim de aula eu passo uma atividade para que você possa botar em prática assim os conhecimentos da aula e que você, quando já estiver mais avançado no curso, você já tenha vários dados em mãos para poder continuar com eficiência esse curso. Então, no Mão na Massa de hoje, você vai pesquisar órgãos públicos da sua região e montar uma lista com todos que você acha que poderiam ser um potencial cliente. Então, como eu falei, existe toda aquela gama e você vai pesquisar no Google mesmo. Órgãos federais na minha cidade. E vai pesquisando. Às vezes você está andando de carro e olha, aqui tem Ministério Público, aqui tem companhia de gás, entendeu? Então você vai anotando. Assim, a internet está aí para lhe ajudar. Tem inteligência artificial, você pode jogar lá, então tudo ao seu alcance, certo? Aqui você vai ter o link das principais legislações, você vai baixar cada um e sempre deixar perto. Tem um link, eu coloquei aqui o link da Instrução Normativa 5/2017. Esse aqui eu não falei, mas ele é uma instrução muito importante para você, principalmente que está trabalhando com serviço, porque ele vai determinar vários cálculos de risco, vai determinar métodos de resultado que geralmente os prestadores de serviço têm que atingir durante a execução do objeto, tá certo? Então ele é muito importante principalmente para o serviço, também vai aparecer em vários pregões, se você quiser entregar algum objeto, pode ser que apareça algo sobre isso, mas ele é essencial para você entender se for no nível de serviço, certo? Os regulamentos internos, são atenção que os regulamentos internos você só vai encontrar praticamente se for dentro do site eletrônico do órgão. Então você quer fornecer para o SESC da sua região. Então você vai no Google, pesquisa o SESC e lá vai ter uma aba, algum canto dizendo regulamento interno. Aí você vai e baixa o documento e pronto, você já vai ter o regulamento interno já no seu hall de documentos. Então, com o tempo, você vai analisando as áreas que você vai atuar e analisando os órgãos, você vai montando uma pasta ali com todos os regulamentos internos, com todas as leis e com todo esse hall de arquivos para lhe ajudar, para que esteja bem fácil na sua mão quando você for participar. Então, muito obrigado, espero você na aula 3.